Eu até tenho uma frase que eu carrego muito comigo também, que muito melhor do que teu argumento é a necessidade do teu cliente. Então, em cima disso, a gente vai buscar as soluções. E uma das perguntas que eu sempre sugiro na parte inicial, que é a chamada anamnese, né? É justamente isso. Se eu já sou usuário de óculos, como é que foi essa minha experiência? Como é que foi a minha adaptação? Que eu possa fazer uma análise da armação nesse rosto do cliente. Será que ficou legal? Será que encaixou bem? Será que tinha inclinação? Porque talvez as queixas que ele está te trazendo é justamente porque não foi uma boa escolha, não foi uma boa consultoria anterior. E é em cima disso que eu vou fazer agora. Porque senão o cliente vai ter essa sensação, poxa, já passei por uma experiência ruim, vou cair de novo nessa? É muito difícil. É muito difícil. E se ele me trouxer alguma objeção para isso, não, nunca me adaptei bem, por conta disso, tu tens embasamento porque tu conhece, né? Senão tu vai ser só mais um para o cliente. É, e nessa situação de problemas e que o cliente te reporta, né? É bom quando ele reporta, né? Porque nem sempre ele vai externar isso, né? Mas eu tenho uma maneira que eu falo que é atender ao contrário, né? Você fazer. O mínimo é fazer uma lensometria no que o cliente usava antes, Mínimo. né? E aí você que está nos ouvindo ali, fala para nós assim, eu não sei o que é lensometria, parceiro. Então, passa a segunda, E, né? E vai aprender o que é lensometria. Lensometria nada mais é do que ato ou efeito de ler as lentes que o teu paciente usava É, antes. E você vai ter parâmetro. geralmente o consultor, né, na loja, a primeira coisa quando chega um cliente que já é usuário, né, de multifocal principalmente, ele já vai direto na luz buscar a marcação, né, para saber o que lente ele vai oferecer. Mas o que ele já está usando? Graduação, será que aumentou muito? exato. Porque assim, se pode ser a melhor lente que ele tenha na tabela para oferecer, só que se a dioptria dele mudou ali 1,5 graus, 2, ele vai passar muita dificuldade. Muita. Não tem nada a ver com o que está errado, é porque mudou bastante. Então é toda uma preparação Não tem psicológica. nada a ver com o modelo de lente que já usava, né? Não tem nada a ver. Pegando o gancho de vocês, porque o que eu ri ali, né? Eles falaram, o cara usar o óculos é o mínimo, é tirar a cópia do grau. E isso, gente, é interessante e é importante vocês realmente levar isso em consideração. A questão de que não é o mínimo, é extremamente importante. Eles falaram o mínimo, os dois, porque realmente era para saberem que isso é o mínimo. Mas a maioria não faz, né? Como Não. você falou, pegam só a marcação da lente, olham e já simplesmente naquilo acham, não, vou fazer a mesma lente e está resolvido. Né? E o fato de fazer a mesma lente não significa o mesmo sucesso, né? Por quê? Porque se mudou principalmente a adição, teoricamente ele vai sentir dificuldade. E aí não se entende, poxa, se é a mesma lente, a mesma armação, a mesma medida, por que o cliente não se adapta? Não sei se isso já aconteceu de repente com alguém até que está nos escutando, Claro, né? Mas eles vão sim. pensar, não, realmente aconteceu comigo. Poxa, eu fiz a mesma lente, a mesma marca, a mesma armação, a mesma medida, e meu cliente não consegue usar. O que mudou? E o cara usou a mesma armação. A mesma armação. Né? Ainda, né? Muitas vezes é isso, mudou a adição, muda todo o caminho, né? Adição, mudou o eixo, né? Existem alguns parâmetrozinhos ali que se mudar o eixo até 0,25 o cara não sente, né? Até acima de 2 1 grau o cara já sente, né? Então eu digo para você assim, lá dentro do consultório, a gente realmente observa, Sim, né? E todo cliente que entra lá é lensometria primeiro. Depois eu vou ver o que a gente faz. sim, Vou ver, pô, o cara usava mais 2. Agora tá usando mais 3,25. Peraí, tem alguma coisa errada, exato. né? Ou o cara parcializou antes Sim. e não progrediu com a dioptria total, essa situação toda, ou aconteceu alguma situação, uma coisa muito comum que tem acontecido, até vou relatar para você, é o Covid, entende? Então, assim, às vezes o cara tá ali, fez óculos há 6 meses atrás, foi lá, deu a mesma refração, mas o que ele está enxergando não é a mesma coisa, porque o Covid está fazendo algumas alterações, em que parte do olho ainda não se tem estudos. Sim. Porém, a acuidade visual dele é menor, entende? Então a gente, às vezes, pelo nosso conhecimento, pela experiência, vai buscar o quê? Medidas, altura, espessura, o que ele usava, o que não usava, e é essa parte que a gente vai buscar, né?